Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Degros, eu sou advogado criminalista e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à série de comentários sobre a obra A Vida Intelectual de Antonin Almas Sertillanges. Eis aqui o livro e hoje nós iremos tratar sobre a preparação do trabalho, que a meu sentir é um dos capítulos mais especiais, porque já vai tratar sobre o que se deve fazer naquele momento em específico da prática. Né? Embora aqui o título seja preparação, mas nos parece que a preparação se deu nos capítulos anteriores, enquanto nesse colocaremos em prática tudo aquilo que refletimos lá atrás. Pois bem, neste capítulo de número 7, falaremos sobre a preparação do trabalho, como dito. E a primeira recomendação é dentro de um subtópico chamado leitura. E o que ele fala sobre a leitura? É muito interessante. Ele não vai aqui nos advertir a lermos muito, porque isso já se denota do trabalho intelectual. Ele aqui já nos adverte a lermos pouco. E por que ler pouco? Ora, ele não desconhece que a aquisição do saber, do conhecimento, se dá pela leitura. E não é pouca a leitura. Ela deve ser certamente acima da média do homem comum. Porém, há um movimento atual, e por que não dizer, já existia também na época de Sertillanges, um movimento que advoga a leitura como uma espécie de tara, uma leitura sem limites, uma leitura sem pontos fixos de orientação, uma leitura que se dá sem objetivos, sem finalidade. Esse tipo de leitura é que Sertillanges nos advertirá a não fazermos. Então, por quê? Porque a leitura nesse tipo de modalidade, ela vai atrapalhar uma das atividades do intelectual, que não é ler, é fazer, é construir, é produzir. Então, o intelectual deve ter em mente o seguinte: ele não pode ler a tal ponto que sua leitura atrapalhe a sua produção. E o trabalho, portanto, aqui há de se dividir em dois. Volto a dizer: ler para produzir, ler para fazer, e não ler somente por ler, e não ler somente para ler e tão somente ler. É muito interessante o que ele nos coloca aqui. O que se proscreve, portanto, ele diz, abre aspas, é a paixão de ler, a compulsão, aquela espécie de intoxicação por excesso de nutrição espiritual. E ele vai chamar isso, muito interessante, de uma preguiça disfarçada que prefere o contato fácil a qualquer esforço. É o tipo de homem que coloca uma desculpa na sua cabeça dizendo: eu vou ler, é o trabalho do intelectual, é um trabalho intelectual, eu vou ler. Mas na verdade ele está indo ler para afastar de si a possibilidade de trabalhar, de produzir. Porque produzir, na verdade, exige mais esforço de cada um de nós do que a mera leitura. Então, muitas vezes, um disfarce mental que o homem já projeta para escapar da produção, do trabalho mais árduo. A paixão da leitura, diz ele, da qual muitos se orgulham como de uma valiosa qualidade intelectual, é, na verdade, uma tara. Ela não vai se diferenciar, diz Sertillanges, das demais paixões que o homem tem, dos outros vícios que o homem consegue ter. Porque ela vai entreter ele na perturbação e vai esgotar deste homem
as forças, como os vícios outros também esgotam as energias e as forças do ser humano. Então, ele nos adverte, deve-se ler inteligentemente, não apaixonadamente. A leitura deve ser uma atividade mental programada, que se faz com objetivos, que se faz com técnica muitas vezes. Mas então eu não posso ter uma leitura relaxante, sem muitos objetivos? Claro que deve ter, mas lá na frente nós vamos explicar que esse é apenas um dos tipos de leitura e que ele não deve ser o teu principal mote da forma de ler, ok? A leitura desordenada vai entorpecer o espírito ao invés de alimentá-lo, e ela vai torná-lo também incapaz de fazer a reflexão, a concentração e, consequentemente, repito, a produção. Mais na frente, ele nos adverte o seguinte, que o excesso de informação que o ávido leitor, o leitor em demasia, esse tipo de leitor que nós devemos afastar de nós, de leitura que nós devemos afastar de nós, ele tem um pecado grave, que é essa curiosidade, muitas vezes confundida como uma sede de saber, quando não é apenas curiosidade, no que diz respeito às notícias do dia. Veja que hoje, quando nós abrimos um smartphone, nós temos ali na palma da mão informações sobre o mundo inteiro, notícias, artigos de jornal, reportagens, uma série de coisas que está ali ao alcance dos nossos olhos. E nós consumimos aquilo desenfreadamente a pretexto de estarmos nos educando, nos qualificando. E na verdade não se trata disso. Trata-se de perda de tempo, de energia, com uma leitura que não vai trazer qualquer resultado benéfico para a tua busca intelectual. Então, ele diz o seguinte: a restrição sobre essas leituras, ela deve incidir principalmente sobre aquelas leituras menos substanciais e sérias. Ele até faz uma advertência aqui curiosa, que é envenenar-se com romances. Claro que não se deve deixar de ler romances, sobretudo os romances clássicos que formaram a teia intelectual e cultural da sociedade ocidental. Não é isso, mas uma pessoa que só quer saber da leitura, das aventuras, dos diversos romances publicados, ela deve afastar de si essa prática e essa conduta. E nos diz o seguinte em relação às notícias: quanto aos jornais, defendam-se contra eles com a energia que passou a ser indispensável em função da constância, bem como da indiscrição dos seus ataques. É preciso saber o que os jornais contêm? Sim, mas eles contêm muito pouco daquilo que nós precisamos. E ele nos dá uma dica. Seria interessante o homem se educar, ou melhor, se informar, não diariamente a respeito das notícias do dia, mas semanalmente, ou de 2 em 2 semanas. A quantidade de informações produzidas hoje é muito diferente da época de Serquilândia. É muito maior, mas muito maior mesmo. Ela circula com uma maior velocidade. Todavia, esse conselho de saber não se entorpecer com as notícias do dia, tratando sobre política, sobre futebol, sobre outras coisas, é extremamente necessário. Então, por exemplo, no seu smartphone, se você puder desinstalar aqueles aplicativos de notícia, faça. Se você também puder não estar
seguindo perfis em redes sociais de notícias, também é bem-vindo. Assim você terá tempo para arejar a sua mente, refletir e produzir, tá certo? É uma forma de você driblar essas situações. Ao fim desse primeiro pensar, Sertilange nos traz uma frase muito interessante. Leia um pouco para não devorar o silêncio, porque ele verifica que é muito importante o silêncio para a reflexão, para o homem intelectual. Mas também, quando se trata de ler, nós devemos saber escolher, e não somente escolher os livros, mas escolher nos livros. Então, são duas coisas que ele nos ensina: escolher os livros e escolher nos livros. A, a vida é muito curta e a quantidade de livros produzidos na história da humanidade, mesmo os livros importantes, é absurda. Portanto, é necessário que escolhamos bem os livros que vamos ler, porque não teremos tempo para ler todos os livros que desejamos. Então, vale muito a pena pesquisar o que se lê antes de ler, para que assim não percamos tempo com leituras desnecessárias de autores de rasa profundidade, com assuntos também de somenos importância. E aí ele vai nos dar aqui uma outra dica. Escolha bem os livros, mas sacie a sua sede na fonte originária, nas fontes. Não ter relacionamento senão com a elite dos pensadores. Eu vejo entre os jovens, sobretudo, um consumo de uma literatura juvenil, de fácil percepção, de fácil leitura, de cunho imaginativo. Isso é importante para introduzir o jovem, para introduzir aquele que não sabe ler com constância no mundo da leitura. É muito importante. Mas este jovem, este iniciante leitor, deverá se atentar para o seguinte: mais dia menos dia ele deverá abandonar esta classe literária para então mergulhar em águas mais profundas, se ele deseja dar seguimento com vigor à sua vida intelectual. Admirar de coração o que merece selo, mas não prodigalizar a admiração. Desprezar as obras mal feitas, que são provavelmente mal pensadas. Ou seja, devemos admirar aquilo que é belo, aquilo que os homens já provaram ser a boa literatura, portanto, os clássicos, mas não se tornaram um pródigo daquilo. Ok, é importante isso. Mas quanto às obras mal escritas, devemos desprezá-las. Olha a palavra que ele utiliza aqui, muito forte. Desprezá-las, porque estas obras, provavelmente, porque são ruins, foram também mal pensadas. Mal escritas, portanto, mal pensadas. O fundo antigo, ou melhor, dizendo, o fundo permanente é sempre o melhor. Aqui há uma lição clássica. Aquele, por exemplo, que quer se introduzir na grande literatura dos grandes romances, pode até iniciar lendo autores modernos, porque existem sim bons escritores entre os modernos, claro, mas jamais deverá desprezar os grandes literatos, os grandes escritores, porque se o fizer, estará desprezando a própria fonte daquilo que de mais belo e de mais rico se construiu em nossa cultura. É com esse tipo de leitura que o jovem, que o iniciante da vida intelectual, que o intelectual verdadeiro deve estar em contato, ok? Mas não tenham tampouco superstição pela novidade. Amem os livros eternos que dizem as verdades eternas. A tendência do pensamento ginasiano no Brasil é desprezar
com uma crítica bastante rarefeita, autores até como Monteiro Lobato, como Lima Barreto, entre outros, a pretexto de que eles não oferecem uma crítica social, como se o escritor devesse ter um comprometimento político na sua escrita, quando na verdade o seu compromisso é apenas com a arte, com o belo escrever, com o belo, com a beleza. Isso é um pensamento pequeno, é um pensamento que não deve ser cultivado entre nós. As pessoas devem entender uma coisa: a verdade está nos antigos, porque a verdade ela é antiga. Não foram os escritores atuais que descobriram o belo, que descobriram a melhor forma de escrever, não foram eles que montaram um esquema aventureiro e imaginativo da melhor qualidade, se olharmos para aquilo que já foi produzido na sociedade, na história do homem. Não. Devemos ter apreço pelos antigos, pelos clássicos. É lá onde mora o verdadeiro saber, ok? Um homem inteligente, abre aspas, diz Sertlange, encontra inteligência por toda parte. Um tolo projeta em todos os muros a sombra de sua fronte estreita e inerte. Ele está dizendo aqui o seguinte: não que você deve amar aquilo que é clássico e desejá-lo, mas também não deve desprezar aquilo que se produz em sua época, porque você deve estar atento a tudo, e o homem inteligente sabe encontrar inteligência em toda parte. Mas ele diz, a fonte é a fonte, aquilo que se produz depois da fonte, os rios, os riachos que se formam depois da fonte é outra coisa, mas também são importantes. Só que fonte é fonte, e nós devemos olhar para elas, sim, com todo cuidado, com todo apreço e desejo. E aqui ele vai tratar, numa terceira aqui, reflexão dentro deste capítulo, sobre as 4 espécies de leitura. Lê-se, abre aspas, para ter uma formação e ser alguém. Lê-se em vista de uma tarefa. Lê-se como um treinamento para o trabalho e para o bem. E lê-se por ser uma distração. Portanto, há 4 tipos de leituras. As leituras fundamentais, as leituras ocasionais, as leituras de treinamento edificante e leituras relaxantes. Esses tipos de leituras são autoexplicativas pelos seus nomes. Essas leituras fundamentais são aquelas que não podem faltar no arcabouço intelectual de qualquer homem que deseja sê-lo. Por exemplo, os grandes clássicos, ter contato com os grandes clássicos da literatura mundial, como também ter o contato com os clássicos da filosofia, Platão, Aristóteles, entre outros filósofos gregos que nos trazem aí outros saberes. Isso pode ser chamado de leitura fundamental. O médico pode, o que é intelectual, deve, por exemplo, entender uma leitura como essa, apesar de não ser uma leitura técnica, diz respeito à sua habilidade profissional, deve ver uma leitura como essa como fundamental, e de fato é. O juiz, o advogado, o professor, o químico, o físico, sabe que são nestes homens, nessas leituras, nestes livros, que se encontra um fundamento do conhecimento humano. A partir deles, outras ciências se desenvolveram, tanto as ciências exatas como as ciências humanas, tá? E há quem nem faça mais essa distinção, né? Mas ela, a rigor, ainda existe. As leituras ocasionais são aquelas não programadas, aquelas que nos vêm por ocasião. É a leitura de um livro que você encontra ali na livraria do aeroporto, adquire e lê
durante a viagem, lê no hotel. Isso é uma leitura de ocasião. Um livro importante, um livro de um assunto que te interessa, um livro de um assunto profundo, não um livro de fofoca, evidentemente, mas um livro que se mostrou ali uma leitura ocasional, tá? A leitura de treinamento ou edificante são as leituras do dia a dia, aquelas que dizem respeito à tua preparação mental, espiritual e técnica para o ofício que você perfaz. Se você, por exemplo, no meu caso, sendo um advogado, as leituras de treinamento são as leituras dos códigos, as leituras dos comentários sobre os códigos, as leituras sobre os juristas, seja obras monográficas, seja comentários sobre os códigos de processo penal, de direito penal, ou mesmo sobre a Constituição. São leituras de treinamento ou edificante, ok? E as leituras relaxantes são aquelas que se fazem sem qualquer compromisso final, a não ser deixar a mente divagar sobre o campo imaginativo que se produz durante a leitura. É essa a leitura relaxante. É aquela leitura que você vai fazer lá na fazenda, deitado numa rede. É aquela leitura que você vai fazer, às vezes, até antes de dormir. Sertilange até não concorda em que leiamos algo antes de dormir. Ele entende que aquele momento seria apenas para dormir. Porém, essa é uma prática muito comum e que faz até mesmo que algumas pessoas peguem no sono um pouco mais rápido. O tipo de leitura ali é justamente a leitura relaxante. Você não vai levar para a cama um livro de direito penal. Você não vai levar para o seu travesseiro um comentário sobre processo penal. Não é recomendável. Você poderá até ler, mas não irá absorver aquilo que ali está. Portanto, leia, por exemplo, a Bíblia, outro livro espiritual, ou mesmo uma leitura mais amena de um romance de fácil deglutição, tá certo? E assim você conseguirá dividir melhor as leituras na tua vida e também não desperdiçar tempo, tá ok? Lá na frente ele vai falar sobre o contato com os gênios, que na verdade é aquilo que nós falamos lá no início a respeito dos clássicos. O contato com os gênios, Sertilange nos adverte, é uma graça de escolha que Deus concede aos pensadores modestos. Nós deveríamos preparar-nos para isso como devemos fazê-lo para a oração. Então, se nós pretendermos, volto a dizer, atingir um grau de comprometimento com o nível intelectual que desejamos, nossos contatos com gênios devem ocorrer hoje e sempre. Quem seríamos nós se não fosse, por exemplo, ele diz aqui, Homero, Sófocles, Virgílio, Dante, Shakespeare, Cornélio, Racine, La Fontaine, Pascal, entre outros? Se não fôssemos ter o contato com estas mentes, com esses grandes gênios, quem nós seríamos hoje? O que estaríamos produzindo? O que se teria produzido na literatura, na cultura ocidental? Muito pouco. Então, estes gênios é necessário que com eles dialoguemos. Se você não tem uma obra destes que foram citados, dos grandes pensadores, procure ter acesso, né? E aí você começa então devagarzinho ali a aprender com eles. Lá na frente também ele diz sobre a arte de conciliar ao invés de opor. Muitas pessoas só compram e leem livros na ideia de sempre estar em oposição a um pensamento que ele reconhece como errado. Ora, não é assim que se adquire um nível intelectual de verdade. Muitas vezes você terá de ler um autor com o qual você não concorda, justamente porque você precisa conhecê-lo e não julgá-lo pela capa. Na medida em que você o conhece e conhece aquele autor também que concorda com você ou que você concorda com ele,
mas que é um adversário de ideias do outro, você talvez poderá conciliar ao invés de opor alguns pontos que você não faria caso não conhecesse o autor que você julgava ruim e que não tinha lido, tá certo? Então essa é uma ideia que ele passa, conciliar em vez de opor. Não trabalhemos o nosso raciocínio apenas como uma ideia de oposição, mas de composição daquilo que vamos absorvendo de conhecimento. E aqui, só para fazer um adendo, eu vou falar só até a metade deste capítulo, comentar, porque senão o vídeo ficará enorme, porque esse capítulo ele é enorme, então eu vou dividir em 2 vídeos. Mas o último ponto deste vídeo é apropriar-se e viver. Sertulândia nos adverte o seguinte: do que adianta você enxergar-se como um receptáculo de conhecimento, mas apenas se enchendo, talvez produzindo apenas empáfia, produzindo apenas orgulho próprio e se esquecendo de viver, de refletir, de produzir algo a partir daquilo que absorveu, de trazer ao mundo uma nova ideia a partir daquilo que você leu. Então, é necessário que você aproprie-se do conhecimento, mas para vivê-lo. Para vivê-lo. Um homem que não vive o que escreve, que não vive o que pensa, que não vive o que lê, ele não é um intelectual. Ele é apenas um curioso e também, de certa forma, um pouco fracassado em relação àquilo que se propôs fazer. Tá certo? A ideia, portanto, é apropriar-se desse conhecimento para viver conforme ele e trazer ao mundo uma nova ideia, não apenas repetir o que se está lendo, não ser apenas um repetidor, não ser apenas um papagaio de pirata daquilo que se disse lá atrás. Não, procure em Deus uma forma, portanto, de provocar em si mesmo e trazer ao mundo novas ideias, novas reflexões a partir do que você está lendo, ok? Estas são as considerações sobre essa primeira parte deste capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir aqui nos canais que temos, tanto no YouTube, no Instagram, no Spotify, etc. E eu creio que se você também estiver gostando desses comentários e achando interessante, deixe o seu comentário abaixo e nos dê esse feedback, ok? Um bom trabalho, bons estudos e até a próxima oportunidade.